A graça e a paz, amém? Você pode sentar, estamos em um momento precioso que eu creio que foi reservado pelo Senhor para tocar a nossa vida, nos inspirar, amém? A fazermos melhor aquilo que nós já estamos fazendo, cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. E o pastor Diogo, ele conversando um pouco comigo, e aí nasceu esse momento que nós vamos ter aqui, né? Foi chamado de conferência de líderes e liderados. Então, como ele mesmo falou no início, é uma conferência, nós vamos conferir coisas na nossa vida. E quando a gente faz um check-up, faz uma conferência, sempre é para a gente melhorar coisas na nossa vida. Ou a gente manter, ou a gente tirar, ou a gente melhorar. Mas eu sei de algo, você vai sair daqui diferente de como você entrou. Então, a gente vai bater mesmo que um papo também, ok? Então, no final, a gente vai abrir também um pouco para perguntas e respostas. Com isso aqui, eu não estou querendo trazer, né, ou mudar coisas que você já tenha como verdades na sua vida, da questão doutrinária, mas a gente aqui traz coisas para acrescentar e poder somar com você, porque eu entendo que quando nós falamos sobre cooperar com a visão local, você está inserido, né, em algo, né, seja liderando ou seja sendo um liderado. Então a gente vai ver nesse momento, né, quais responsabilidades do líder, quais são as responsabilidades do liderado em relação à visão onde ele está inserido, como é que o líder ele coopera, como é que o liderado ele coopera com aquilo para que as coisas desenvolvam da melhor forma possível. Então, a gente vai falar de coisas nessa noite, né, de princípios de liderança, mas com fundamentos bíblicos, ok? Então, a gente vai tratar sobre liderança e muita gente poderia definir, se a gente fosse abrir aqui, perguntar a cada um o que é ser um líder, o que é uma liderança, cada um ia ter uma informação ou uma resposta em cima disso para dar. Eu costumo dizer que liderança é igual beleza. Cada um sabe, né, para você o que é beleza para você. Então, eu não quero trazer um fundamento acerca do que é liderança, mas eu quero trazer mesmo uma inspiração acerca desse tema, porque quando nós falamos sobre liderança, né, liderança não fala sobre você mandar, ordenar, fala sobre você inspirar. E quando nós falamos de líderes, você lidera também a sua vida. Então a gente vai falar aqui sobre como cooperarmos com a visão local. Isso você pode pegar também para a sua vida, para a sua igreja, para o seu estabelecimento, enfim. Aonde você colocar esses princípios vai funcionar, né? Eu costumo dizer que o princípio da liderança é como a lei da gravidade. Não importa se a pessoa é alto, baixo, magro, gordo, se tem cabelo ou não, né? Funciona para todo mundo a lei da gravidade, que diz que tudo aquilo que a gente joga para cima, ele vai cair. Do mesmo jeito é a questão da liderança. E quando nós falamos acerca de cooperarmos com a visão local, vemos que essa engrenagem para funcionar, chamada visão, ela precisa dessas outras duas engrenagens, que é o líder e o liderado. Diga, líder e liderado. Então, não sei qual em que você está se encaixando nessa noite, mas eu sei de algo, né? Você vai aprender quais são as suas responsabilidades e o que você deve fazer para poder cooperar com uma visão onde Deus inseriu você. E como a gente está falando acerca de princípios de liderança, né, com fundamentos bíblicos, eu queria fundamentar, né, esse nosso momento com Efésios 4,16. Então, se você tem uma Bíblia aí, você pode abrir comigo ou acompanhar aqui. A Bíblia diz em Efésios 4,16, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e que cada parte, ao cumprir a sua função, diga, cumprir a sua função. E ele fala de uma função específica, vai promover o crescimento, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então a gente pode pegar esse texto base aí e trazer para o nosso contexto hoje, né? Ele quem? Né? Podemos dizer assim, que faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. A gente pode colocar o líder. Então o líder faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, para que cada parte ou para que cada liderado, ao cumprir a sua função específica, né, em outras versões fala sobre a justa cooperação de cada parte, irá promover o crescimento para que todo o corpo, ou seja, negócio, empreendimento, igreja, empresa, instituição, possa se desenvolver de uma forma saudável em amor, ou seja, na visão. Então a gente está vendo aqui responsabilidades, tanto do líder como do liderado. E quando cada uma dessas partes faz
a sua justa cooperação, eles vão promover, né, o desenvolvimento daquela visão, ok? E nós entendemos que a visão é algo muito importante para a nossa vida, para o nosso negócio, para a nossa empresa. Lá em Provérbios diz que um homem sem visão, ele vai perecer, né? Lá realmente diz assim, o povo sem visão, ele perece. Então a gente pode trocar o povo pelo negócio, né? Um negócio sem visão não vai adiante, né? Uma empresa sem visão, ela não vai funcionar. Um líder sem visão, ele também não vai muito adiante. Então nós entendemos que a visão, ele é algo muito importante para o nosso negócio, para a nossa vida, para a nossa instituição, para o local onde nós estamos implantados. Agora, o que é visão, né? Aí ficou agora um negócio meio que em línguas, né? Mas eu vou dizer a você, visão é um retrato mental, claro, do futuro. É para onde queremos ir, onde nós queremos chegar. Diga, visão é um retrato mental, claro, do futuro. O que é visão? É para onde você quer ir, é onde você quer chegar. Eu costumo dizer que a visão, ela não é tudo, mas ela vai iniciar tudo na nossa vida, ok? Entendemos que tudo começa com a visão e tudo através dela vai caminhar. Por quê? Porque a visão, ela é que nos dá a garantia para não perdermos o caminho que nós queremos trilhar. O meu pastor, ele costuma dizer algo, olha, quando o coração sabe onde quer chegar, né, onde a mente sabe onde quer ir, o coração agora começa a traçar a rota. Mas eu te pergunto, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho vai ser desfavorável para você. E algo importante, você nunca vai saber onde chegar, ou quando chegou. Porque você não sabe para onde está indo, é a visão que leva você. Lembra quando Deus falou com Abraão, Abraão, levanta teus olhos, começa a enxergar, porque aonde os teus olhos forem, os teus pés irão pisar. Então a gente vê que a visão, ela é algo muito importante para a nossa vida, né? E a gente está falando aqui com líderes e liderados, mas como eu disse, isso pega uma área muito além disso aqui. Você pode levar para o seu negócio, porque se você não sabe aonde você quer que o seu negócio chegue, você nunca vai chegar. Todo vento será desfavorável. Mas aonde você sabe onde quer chegar, pode ter certeza, você vai começar a traçar os planos certos, você vai começar a pensar corretamente, você não vai agora gastar forças indo para um lado ou para o outro, porque você sabe aonde vai canalizar isso. Então eu costumo dizer que a visão, ela é a soma de alguns processos. E quais são os processos da visão, né? A visão, ela é constituída por etapas, diga etapas, necessidades e diga aspecto. Então a gente vê que a visão, ela é a soma desses processos. Na visão a gente vai ver que existem etapas, vai ver que existem necessidades e vai ver que existe aspecto. Então quais são as etapas da visão? Primeiro, a visão, ela precisa ser concebida, ok? Ela precisa ter um ato de concepção. É como uma criança, né? Ela precisa ser concebida no ventre. Mas não apenas ser concebida, mas vai ter um momento que ela vai ser gerada, para depois ela nascer. Do mesmo jeito é a visão. Existe a etapa da concepção, quando ela vai ser gerada, ou ela vai ser fecundada na nossa vida. E eu costumo dizer que essa fecundação, ou a visão, ela pode vir, né? Deus transmitindo para você, você tendo uma inspiração, ou também através de problema. Neemias estava lá de boa, no palácio, servindo como copeiro do rei. Mas um dia ele viu falar que a sua terra, Jerusalém, estava, né, lá, toda destruída, sem os muros. E ele ouviu aquele problema, e aquele problema despertou uma visão de Deus na vida dele. E sabe, meu irmão, eu não sei quanto a você, mas nós fomos ungidos para resolver problema. Você será recompensado pelo nível de problema que você resolve. Se não existisse Golias, Davi ia ser para sempre um pastor de ovelha. E foi aquele problema que despertou o reinado, a visão de rei na vida de Davi. Então tem muita gente que está correndo dos problemas, aonde você deveria correr para cima dos problemas. Porque o problema que você resolve é por meio dele que você será recompensado. Ok? Então uma visão, ela pode vir de várias formas, através de uma inspiração de Deus, através de um comunicado, mas também através de um problema. Ok? Mas eu sei de algo, é a visão que vai nos mover, é a visão que vai nos tirar de um ponto de inércia e nos colocar em
movimento. Sabe, meu irmão, todos os movimentos, podemos dizer assim, tudo que começou, né, glorioso, se ela não tinha uma visão, ela sai da condição de movimento e se torna agora um monumento. E Deus não quer que a gente seja um monumento, não quer que os nossos negócios sejam um monumento, mas a gente deve ser fiel à visão. Porque algumas empresas, né, elas continuam ainda no topo, porque elas são fiéis à visão que elas constituíram para si. Por exemplo, quando a gente olha para a Apple, qual é a visão da Apple? É ser uma empresa que revoluciona o mundo por meio da tecnologia. Eu te pergunto, eles não estão sendo fiéis a isso? Estão. Quando você olha a Apple, eles não estão atirando para todo lado, eles não estão indo para o mundo do esporte, eles não estão indo para, né, fazendo chuteira, agasalho, não, eles estão fazendo tecnologia. Do mesmo jeito é a Nike, eles não estão produzindo. Qual é a visão da Nike? É seguir sendo o líder mundial em materiais esportivos. E eu te pergunto, qual é a visão de Deus para a sua vida? Você está seguindo ela? Ou ela é apenas uma frase de efeito na sua vida? Porque nós entendemos que a visão, ela vai exigir necessidades. Lembra que a gente falou que a visão, ela é a soma, né, de alguns processos, que ela é a soma de etapas, necessidades e aspectos. Quais são as necessidades da visão? Ela precisa ser escrita. Diga, a visão, ela precisa ser escrita. É por isso que Deus falou com o profeta Abacuque, ele estava se queixando de algumas coisas, murmurando da vida dele, e Deus olhou e disse, cadê a visão que eu compartilhei com você? Sabe, meu irmão, quando a visão não está clara na nossa vida, vai dar lugar para se queixar, murmurar. E a primeira coisa que Deus fez com o profeta, diz, escreve a visão, rapaz. Escreva a visão, deixa ela nítida. Eu te digo, você tem uma imagem da visão que Deus já compartilhou com você? Você tem uma imagem para onde você está indo? Aleluia. Porque quem sabe para onde está indo, quem sabe o banquete que Deus tem para a vida dele, né, o banquete que Deus tem para ele não vai parar por migalhas. Então saiba para onde você está indo, coloque uma imagem. Lembra quando Deus compartilhou uma visão com Maria, dizendo que ela seria a mãe do Salvador? Deus deu uma imagem para ela, Deus deu uma visão para ela, disse, olha, vai lá para a casa de Isabel, tua prima, porque aquela que era estéril já está de 6 meses. O que é que Deus estava dizendo? Olha, Maria, você vai olhar toda vez para Isabel, vai dizer, se foi assim com ela, vai ser assim comigo também. Então coloque uma imagem. Qual é a visão que Deus tem para você? Qual é a visão do teu negócio? Eu te pergunto, você tem uma imagem dela? Porque é aquilo que os teus olhos conseguem ver. E o que é visão? Não é você ter, não é você olhar com os seus olhos naturais. É você enxergar com os olhos do coração. Eu te pergunto, quando você olha para o seu negócio, para o seu departamento, para a sua instituição, para o seu empreendimento, quando você fecha os olhos, o que é que você vê dela? Ah, você ainda vê algo pequeno, vê algo embrionário? Ou você já vê algo grandioso como Deus comunicou? Porque como você enxerga, assim você é. Como você imagina em sua alma, assim será. Não é porque você está fazendo parte de uma igreja pequena que você tem que pensar pequeno. Não, você tem que pensar grande. Você tem que pensar como Deus vê. Mas às vezes a gente fica, né, se justificando naquela passagem dos talentos, onde Deus deu 1 a um, 2 a outro e 5 a outro. Ah, não, eu sou aquela pessoa que Deus deu 1, então... Não, meu irmão, a Bíblia diz que Deus deu talentos e dons segundo a capacidade deles. Você, não é assim que está lá? Segundo a sua capacidade. Então o que é que Deus está dizendo? Se você se capacitar mais, eu vou dar mais coisas a você. A questão não é que faltou azeite, a questão é que faltou as panelas. Não foi verdade? A Bíblia diz que quando acabaram as panelas, o azeite cessou. Muita gente está perguntando se Deus tem azeite. Não, Deus quer saber se você tem panela, para que Ele possa encher, para que Ele possa derramar. E se é segundo a capacidade, o que é que mostra? Que a gente pode se capacitar, meu irmão, para nós recebermos do Senhor. Mas às vezes a gente está trocando inspiração por improviso. A gente está chamando o improviso de inspiração. Ah, não, eu tive uma inspiração. Não, você teve um improviso. Deus pode te inspirar? Pode. Mas improviso, às vezes pode dar certo, mas não é a tendência disso. Vai ver um dia vai dar errado. Ok? Devemos viver uma vida intencional, irmãos. Jesus não andou nessa terra de bobeira, de qualquer forma, não. Jesus andava de forma intencional. Ele sabia para o que veio, ele sabia para onde estava indo, porque a Bíblia diz, ele foi para aquele lugar para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta
Isaías ou para o profeta Jeremias. Então Jesus vivia uma vida intencional. E se Jesus viveu uma vida intencional, ele tinha uma visão da parte de Deus. E qual era a visão que ele tinha? O plano de redenção. Ele sabia, meu irmão, que a morte que ele iria morrer era uma morte de cruz. É por isso que quando ele estava lá no barco, que veio uma grande tempestade, coisas se levantaram, ele estava dormindo, ele estava descansando. Ele podia estar com medo ou temeroso se tivesse uma cruz dentro da água lá. Mas ele sabia a visão, que ele viria para morrer numa morte de cruz. Lembra Gálatas 3,13, maldito todo aquele que for lançado ou pendurado no madeiro? Ele sabia que teria que ir para um madeiro, ele sabia que teria que ir para uma cruz. Ele sabia que a visão iria requerer coisas da parte dele. Então a gente deve entender que uma das necessidades da visão é que a gente escreva. Pinte um quadro, meu irmão, daquilo que você quer. Pinte o quadro da visão. E é isso que você vai gerar, é nisso que você vai trabalhar. Eu te pergunto, qual é a visão que você tem para o seu departamento, para o seu negócio? Quando você sabe para onde está indo, meu irmão, você não vai se deter com pequenas coisas. Ok? Qual é a outra parte da visão? Ela precisa ser ensinada. Mas por que nós devemos escrever a visão? Porque a visão ele vai proteger o líder e a instituição de não cair no erro de fazer o que não foram chamados para fazer. Lembra Efésios 4, quando a gente não tem uma plena convicção, a gente vai estar igual criança, levado para um lado e para o outro, igual todo vento de doutrina. Quando a gente não tem uma visão estabelecida, a gente pode cair no modismo. O que é que as pessoas estão fazendo? Ah, é a água santa, vamos fazer isso também porque vai atrair pessoas. Não, você tem uma visão. Como verbo da vida, nós temos uma visão nesse lugar. E qual é a visão do verbo da vida? Alcançar o Brasil e o mundo através da palavra da fé e o amor. Agora, nós não temos apenas uma visão, nós temos também missão e valores. Qual é a missão? Ensinar a palavra da fé. Mas quais são os nossos valores? Vida abundante. Quantos sabem aqui os valores da igreja Verbo da Vida? São quantos? São 10. Unidade e amor, paz e alegria, integridade, excelência, vida abundante, firmeza doutrinária, fervor de espírito. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Ok. Coração para servir. Amém. Então, esses são os nossos valores. Mas se a gente não sabe os nossos valores, como é que a gente vai trilhar um caminho para que a visão seja alcançada? Às vezes, como líder, a gente pensa que o povo já conhece a visão. Mas sabe, quando a gente olha para Neemias, a Bíblia diz que ele reconstruiu os muros em aproximadamente 55 a 60 dias. Mas no 25º dia, ele compartilhou novamente a visão. Então, mostra que durante um mês a gente tem que falar novamente na visão. E se ele diz que existe necessidade na visão de ser escrita, de ser ensinada, mas também de ser falada. Sabe, meu irmão, a gente tem que ter a visão. Tem um colega nosso pastor, né, de outro ministério, que ele botou a visão dele até na porta do banheiro, para que quando a pessoa estiver lá sentada, está vendo qual é a visão da igreja. Viver, amar e servir. Para que aquilo não saia. Porque nós devemos viver a visão. Diga, eu tenho que viver a visão. E é esse um outro aspecto, a gente tem que viver a visão. Mas voltando para as necessidades, nós temos que ensinar. Porque toda vez que a gente ensina a visão, ela vai se tornar cada vez mais clara na nossa vida, irá ganhar mais força, irá poupar tempo, porque a gente não vai estar fazendo qualquer coisa, mas a gente vai estar focado na visão. Porque a gente vê muita gente cansada na igreja, líderes cansados e liderados cansados. Porque não tem uma visão. Qual é a visão, né? A gente tem a visão do ministério, mas Deus pode compartilhar uma visão local, como compartilhou com a gente lá em Petrolina. Quando a gente entende a igreja, Verbo da Vida de Petrolina, a gente está debaixo de uma visão macro, mas Deus nos deu uma visão micro. Qual é a visão micro? Lugar do crescimento. Todas as vezes que a gente fala do Verbo da Vida Petrolina, a gente vai saber, rapaz, é o lugar do crescimento. Não tem como a pessoa não chegar lá e crescer. Por quê? Porque tudo que a gente faz lá, a gente faz de uma forma intencional. E por que eu estou falando dela? É porque a gente é a melhor? Não, é porque eu sou de lá. Amém? Então você pode falar da sua, eu vvou falar, como eu sou eu que estou ministrando, eu vou falar da minha, dar os meus testemunhos, né, dar os meus exemplos, ok? Mas todas as pessoas que chegam lá, elas são inspiradas a crescer. Então se a gente diz que lá é o lugar do crescimento, quais são os passos que eu tenho que dar para crescer na minha vida? Então o primeiro passo que eu tenho que dar é o quê?
começar, iniciar algo. Então, como é que eu inicio o crescimento na minha vida? Primeiro, nascendo de novo, sendo batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, ok? Esses são os primeiros passos. Então, quando a pessoa chega lá, ela vai dizer, rapaz, eu já nasci de novo, então vai ter que ser batizado nas águas ou batizado no Espírito Santo. Mas eu já sou isso, então você vai ter que agora crescer, diga, crescer. E como é que a pessoa cresce? Rapaz, fazendo rema, fazendo discipulado, ok? Ah, mas eu já faço rema, já fiz discipulado, pronto, agora você vai ter que se conectar. Como é que você se conecta? Rapaz, grupo de conexão. Ok? Você tem que estar conectado. Então, se a pessoa chega lá, já é nascida de novo, batizado no Espírito Santo, já fez discipulado, ela tem que dar um próximo passo para o seu crescimento. E qual é o próximo passo? Que ela se conecte, grupo de conexão. Ah, mas ela já está no grupo de conexão, então ela precisa agora servir. Tem que estar servindo em algum departamento. Sabe, meu irmão? Água parada dá dengo. Crente parado dá dengo. Ok? Crente parado dá dengue. Né? Água parada dá dengue. Crente parado dá dengue. Por que a gente vê muita gente com mimimi na igreja? Porque está parado. Eu lembro do irmão que chegou para mim, pastor, eu vou sair da igreja. Por que, minha irmã? Foi o que a gente fez? É Deus está falando? Não, é porque eu chego aqui, ninguém fala comigo. Oxe, a senhora não serve nenhum. Não sei não, peraí, vem cá. Esse aconselhamento vai ter duas etapas. Vai ter o primeiro tempo e o segundo. Vamos aqui. Aí levei ela lá para a porta da recepção. Pronto. As pessoas que a senhora chegar aqui, a senhora vai falar com elas tudinho. E ficou lá com o diácono, pronto. Não passavam, ela falava. Quando foi o segundo tempo, e aí, irmã, bora terminar? Não, pastor, não precisa não, eu já sei. Eu preciso estar aqui servindo. Hoje está no diaconato. Estava parada, sem fazer nada. A visão não estava clara. Aí o que estava fazendo? Se queixando. Então temos que ter uma visão. E a visão, ela tem algumas necessidades. E qual é a necessidade da visão? Ela precisa ser escrita, ela precisa ser ensinada, mas ela também precisa ser falada. Diga, falada. Então tudo aquilo, meu irmão, a visão é como fé, você precisa chamar a existência. Você precisa falar a visão. Você precisa falar aonde você quer chegar. Por quê? Porque palavras são sementes. Agora, a visão ela também é constituída de aspectos. Diga, aspectos. Então, qual é o primeiro aspecto da visão? Ela precisa ser clara. Diga, a visão, ela precisa ser clara. Por que ela precisa ser clara para a organização? Né? É porque é a visão que vai dizer para que aquela organização, ela existe. Então, dessa forma, a própria visão tem o poder de eliminar o que não se deve fazer e em quais áreas não se deve entrar, que ferramentas são necessárias e que processos devem ser adotados. Um outro aspecto, né, da visão, ela precisa ser vivida e praticada. Diga, vivida e praticada. Não é a gente estar aqui, eu visto a visão da igreja. Você não foi chamado para vestir a visão da igreja, você foi chamado para viver a visão da igreja. Porque se a gente veste, por exemplo, essa camisa, eu posso tirar ela. Mas se você vive, aí está a tua vida. Lembra de Neymar? Começou aonde Neymar? No Santos. Beijava até o escudo, né? Mas hoje ele está num time aí da Arábia chamada Al Hilal, né? Um negócio assim. Eu te pergunto, o que levou ele lá? Porque ele não disse que amava o Santos, fazia tudo, porque ele não vivia aquela visão. Porque se ele vivesse aquela visão, independente de dinheiro ou coisa, ele estava no Santos até hoje. Não que Deus não queira, né, projetos na sua vida, mas eu estou falando acerca de visão. Então, se você pergunta, né, eu costumo comparar a visão aos instrumentos de um avião. E se você perguntar ao piloto, né, qual é a importância dos instrumentos do avião, ele certamente vai responder que é determinante para alcançar o destino. Então, meu irmão, eu não consigo imaginar uma instituição, um negócio, um empreendimento, uma igreja, um líder sem visão. Porque se o líder não tem visão, meu irmão, aquela instituição onde ele está inserido está fadado ao fracasso. É só questão de tempo para as pessoas se dissiparem, é só questão de tempo para vir uma carga sobre a igreja, mas quando tem uma visão, meu irmão, pode vir o que vier, você sabe, rapaz, a visão vai contribuir para o avanço, porque você sabe onde quer chegar. Então, a visão, ela também deve ser coerente com o que você faz, amém? Por exemplo, né, nós somos uma igreja que ama os perdidos, mas você não está evangelizando, você não está tendo compaixão na sua vida, então aquilo é só uma placa, é só um marketing que não está fazendo efeito nenhum.
Mas quando você entende que a visão ela deve ser coerente com aquilo que você está fazendo, lembra o exemplo que eu dei lá de Petrolina, né, o lugar do crescimento? Então, aquilo que a gente faz na igreja é para promover o crescimento na vida das pessoas. A gente não faz um evento só para encher a igreja, a gente faz eventos para que as pessoas cresçam com ele. Amém? Então, tudo que a gente faz no calendário da igreja é pensando, rapaz, qual é o propósito disso? Vai trazer crescimento? Vai, então a gente está nisso. Ah, não vai trazer não, vai trazer, só vai deixar as pessoas, não, então a gente não vai fazer isso não. Ah, mas as pessoas estão fazendo aquilo, eu quero saber o que as outras pessoas estão fazendo, é a visão que Deus deu para elas, mas qual é a nossa visão? Ok? Então você deve ter uma visão para você, né? E a gente está falando acerca disso, dessas engrenagens, ok? Então a visão, um dos aspectos da visão é que ela deve ser coerente com aquilo que você faz. Então a gente viu acerca das marcas, né? Mas eu quero falar agora, né? Eu vou traduzir aquelas línguas estranhas ali para você. Ali está falando sobre responsabilidades com a visão. Então a gente já viu a importância que a visão tem, o que é visão e a sua importância, mas a gente vai ver quem são os responsáveis por essa visão, ok? Então, responsabilidades com a visão, a gente entende que o líder, ele é aquele responsável pela visão. De quê? De receber ela, diga, de receber. Mas também ele é responsável por comunicar a visão. Quem é o responsável em transmitir a visão? É o líder. Cabe ao líder transmitir a visão. Ah, mas eu não sou bom comunicador. Mas tem alguém na sua equipe que pode comunicar aquilo que você quer. Lembra de Moisés? Deus tinha dado uma visão a Moisés. Qual foi a visão que Deus deu? Você vai libertar o meu povo do Egito. Moisés colocou uma limitação nele. Sim ou não? Você lembra? Eu sou pesado no falar, eu sou gago. Muita gente diz que ele tinha perdido, né, a questão da língua da egípcia, da qual ele foi ensinada. Mas enfim, existia uma limitação que ele estava colocando como desculpa para não cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele, que era libertar o povo. Aí eu te pergunto, Deus mudou de ideia com Moisés? Não. Mesmo Moisés se queixando, falando contrário, se justificando, Deus tinha dito, rapaz, eu te chamei para liderar. Então, líder, não coloque para as pessoas aquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, porque o povo não faz, mas é função do povo fazer isso? Não, é sua, então você tem que fazer. Ok? Então a gente entende aqui que existia uma limitação na vida do líder. Mas Deus não sarou aquela limitação, Deus não curou aquela limitação. Por quê? Porque a limitação do líder, se Deus curasse, o liderado ia perder o propósito de vida, que era Arão. Se Deus curasse aquela gagueira de Moisés, Arão tinha perdido seu propósito de vida. Então, o que é que isso me mostra? Aonde o líder ele é limitado, Deus vai dar pessoas. Ok? Então, eu estou diante de pessoas que foram dadas como resposta de Deus para a vida da liderança. Ok? Então, mas de quem é a responsabilidade de receber a visão? Diga, é do líder. Ok? A gente está jogando bem aberto aqui. Ok, gente? Então é do líder a importância de receber a visão. Ah, mas eu sou liderado, eu lidero meu departamento. Então, você é responsável em receber do líder principal a visão para o seu departamento. Você é como um embaixador. Você não está ali para colocar a sua visão, o que você acha, né? O embaixador, por exemplo, do Brasil, ele não está lá nos Estados Unidos para ele dizer o que ele acha da economia, o que ele acha da segurança do Brasil. Ele está lá para dizer o que o país, né, o presidente, ele fala sobre isso. Ok? Do mesmo jeito, é um líder de departamento. Ele não está ali para colocar a sua visão, mas ele está lá para receber a visão do líder, presidente, e comunicar aos seus liderados. Tudo certo? Mas a gente vê que o líder, ele tem a responsabilidade com a visão. Por quê? Porque é ele que recebe a visão. Mas é ele também que comunica. Mas também quem gerencia, ok? Por quê? Para que a visão não seja minada. Ele tem que gerenciar, mas tem muito líder que faz o quê? Passa e não quer mais nem saber. Ou seja, ele diz que está delegando, mas na realidade ele está delargando, está passando a batata para lá. Não, o líder ele tem que gerenciar. Ele recebe, ele comunica, mas agora ele também gerencia. É como Neemias. Ele não tinha completado a obra. O que é que ele estava fazendo? Ele passava em vistas acerca do mundo do que as pessoas estavam fazendo. Porque ele tinha dito, né? Olha, você vai trabalhar com uma mão, mas vai ficar com a arma na outra.
mas existia outros que estavam ainda em aberto. E o que foi que ele fez? Ele colocava um guarda em um, onde o muro já estava completo, mas onde tinha brecha, ele redobrava a guarda. O que é que ele estava fazendo? Gerenciando aquele lugar. Então, líder, você tem importância nisso aí, ok? Mas uma outra parte do líder, né, a forma dele cooperar, então a gente está vendo no líder acerca da responsabilidade, mas existe uma cooperação do líder com a visão local. E qual é? Como é que o líder coopera com a visão local? A gente viu a responsabilidade do líder com a visão local, mas existe a cooperação do líder para com aquela visão. E a cooperação do líder é levantar equipe. É responsabilidade do líder levantar pessoas, treinar pessoas, desenvolver pessoas. E como líder, qual é as pessoas que eu quero no meu time? Eu quero pessoas de boa reputação, pessoas de caráter, cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria. Então, como líder, eu vou atrás dessas pessoas. Lembra lá em Atos 6, que se multiplicou o serviço, né, as coisas, e eles, rapaz, vamos escolher pessoas no meio de nós. Pode vir até indicação, mas, né, a qualificação, ela não muda. Então, a gente tem que buscar pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria. Mas eu também quero pessoas, né? E aqui era, né, a parte de pessoas que não têm conhecimento, né, estão desmotivadas, esse primeiro quadrantezinho aqui. Pessoas que não têm conhecimento estão desmotivadas. Pessoas que têm conhecimento e que estão desmotivadas. E pessoas que não têm conhecimento, mas são motivadas. E pessoas que têm conhecimento e motivadas. Eu te pergunto, quem é que você quer na equipe dessas 4 aqui? Pessoas que não têm nenhum conhecimento e também não têm motivação nenhuma. Outras que têm conhecimento, mas estão desmotivadas. Pessoas que não têm conhecimento, mas são pessoas motivadas. E pessoas que têm conhecimento e motivadas. Qual é que você queria na sua equipe? Eu queria essa aqui, né? Pessoas que têm conhecimento e motivadas. Mas se a gente não tiver pessoas que tenham conhecimento, habilidade, expertise, eu vou para esse segundo aqui. Mas ela está motivada? Ela ama a visão? Ela está com o coração com a gente, como a gente vai ver aqui? Então eu quero ela na minha equipe. Agora, eu não quero na minha equipe pessoas que nem têm conhecimento e nem estão motivadas. Eu quero bem longe de mim. Para as pessoas, ok? Fidelidade, eu te pergunto, é Deus que dá a você ou é você que dá a Deus? Somos nós que damos a Deus fidelidade. Agora, talento, Deus dá a você? Sim ou não? Sim. Agora, Deus não pode motivar a gente, né? Porque a motivação parte da gente. É por isso que a Bíblia diz, sede fervorosos de espírito. Como? Servindo ao Senhor. Quer ser alguém fervoroso de espírito? Vá servir, meu irmão. Agora, sirva da forma correta, de coração, motivado. Então, eu quero na minha equipe pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria. Ela pode vir sem conhecimento, mas se ela estiver motivada, eu quero. E se ela tiver conhecimento e motivado, meu irmão, é a combinação completa, né? Juntou, né, a comida com a vontade de comer, né? Igual a galinha de ontem que eu comi. Meu amigo, eu vou dizer, viu? E eu quero pessoas com o coração conectado. Diga, coração conectado. Pessoas que chegavam a Davi, a primeira pergunta que Davi fazia é de paz a tua vinda? Quando falava de paz, fala de shalom, algo inteiro. Você está vindo inteiro ou você está vindo parcial? Ah, mas Deus sabe o meu coração. Mas sabe que a gente também pode saber o que está no teu coração? Existe um cabueta na tua vida, que cabueta o que está no teu coração, que é a tua boca. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se no teu coração está cheio de mágoa, meu irmão, vai sair pela tua boca. Se no teu coração está cheio de rebeldia, vai sair pela tua boca isso. Então eu quero pessoas com o coração conectado. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele não buscou currículo, ele buscou coração. O que é que os olhos de Deus estão buscando na terra? Coração. Que seja parcialmente dele? Não, diz que seja totalmente dele. Amém? Então a gente tem que estar com o coração, meu irmão, aonde Deus nos plantou. Amém? Devemos estar com o coração lá. Davi, a resposta deles foi, Davi, nós somos teu. Nós estamos aqui contigo. E na pressão, quando veio, né, porque Absalão tinha, né, usurpado o trono de Davi, Davi ia embora. E ele disse, não, Davi, a gente vai com você. Davi disse, não, fica aí. Ele disse, não, eu estou contigo, eu não disse que estou com você. Amém? A gente está nesse negócio aí, a gente entrou para estar aí. Mas tem muita gente que é flutuante, só está quando a gente está bem, né? Eu lembro, né, que as pessoas chegam, pastorzão, estamos juntos. Eu mesmo tenho cuidado com essas pessoas que dizem pastorzão, né? Porque quando a gente procura, nem acha.
Mas não é só estar de palavras, é estar com atitudes, é estar com a sua vida. Ok? Pessoas com o coração conectado. Por quê, meu irmão? Se a gente não está conectado com o coração, a gente não vai estar com a nossa vida. Ok? Porque a Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Ok? A Bíblia diz que Deus também não é injusto para ficar esquecido das nossas obras que nós temos feito, né? Mas também submisso à visão. Diga, submisso à visão. Pessoas que vão vir para contribuir com a visão, meu irmão. Porque se você vem para dividir, o que é que vai acontecer? Vai haver problema. Ok? E a gente vai ver que uma das formas do liderado mantermos ou cooperar com a visão se chama unidade. Mas eu vou entrar daqui a pouco nisso. E aí a gente vai ter o quê? A equipe que a gente quer. Então existe esse filtro que a gente tem que fazer. Então líder, busque pessoas assim. Ok? Não vá só pelo talento, mas veja se ela tem um coração. Ok? Porque às vezes a gente quer dar posição ou cargo ou funções às pessoas pelo talento. Não, busca primeiro o coração. Agora, líder, deixa eu te falar algo, né? Faça-se primeiro líder sobre ele, depois você se faz amigo. Ok? Jesus disse, eu não chamo mais vocês de servo, agora eu chamo de amigo. Porque Jesus entendia a posição deles. Pronto, vai ter um momento agora que eu vou ser seu amigo, você vai ter acesso a coisas, mas nesse primeiro momento Jesus se fez líder sobre eles. Aí tem muita gente que confunde, para não perder as pessoas, aí fica barganhando, né? Mercadejando situações. Né? Eu lembro de pessoas que para não perder pessoas da equipe, porque o cara era talentoso, aí dava posição para ela. Não, você é diácono, não, mas você tem talento, você agora vai ser o líder do diácono. Aí passava-se um tempo, o cabo pegava lá e disse, não, mas agora você vai liderar, né, os conselheiros e também o diaconato. Aí eu digo, meu irmão, se ficar nisso, né, essa conquista de posição por causa de um coração errado, daqui uns dias ele vai querer a tua posição. E pegando a tua posição, depois vai querer a do supervisor, aí depois do supervisor vai querer a de Guto, né? Aí de Guto vai querer de Deus. Ok? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Então, líder, desenvolva a sua liderança. O que se espera de um líder? Olhe para seu vizinho e diga assim, o que se espera de um líder? Então eu qualifiquei aqui 22 pontos do que eu espero de um líder. E isso eu trago para mim. E você deve trazer para você, porque como eu disse, você lidera a sua própria vida. Então, eu quero um líder que tenha visão, que saiba para onde está indo. Porque eu não quero seguir alguém que não sabe para onde vai. Porque senão, meu irmão, a gente vai ficar perdido do mesmo jeito. Ok? Então, líder, desenvolva a visão, como a gente viu no início. Mas também que viva a sua vida de forma intencional, sabendo o que está fazendo. Rapaz, eu vou tomar essa decisão porque eu sei que eu tomando essa decisão, a gente vai, né, ter como resultado isso. Ou vamos ver o que é que dá, né? Faz assim de todo jeito, ou faz daquela forma. Não, eu não quero um líder assim. Então, se eu não quero um líder assim, eu também vou desenvolver como líder essa minha liderança. Amém, gente? Que seja formador de novos líderes. O meu pastor costuma dizer que um líder que não forma um liderado, ele vai ser um fracasso. Porque um líder sem sucessor não teve sucesso nenhum nisso. Então a gente entende que como líder a gente está preparando um piso, que é o nosso teto, para que o nosso teto seja o piso de outra pessoa. Ok, gente? Então a gente deve desenvolver ou formar novos líderes, mas também que discute grandes coisas. Tem líder que foge dessas coisas. Não, isso é ilusório para a gente. Não, meu irmão. O céu é o limite. Amém? É a visão que vai dizer, é a visão que vai determinar. Então eu quero ver líderes que falam coisas grandes mesmo, mas que não fujam bem assim da sua realidade, porque tem gente que só fala de boca para fora, mas que está convicto naquilo, que faz parte da visão. Então eu também quero um líder que tenha um alto desenvolvimento. Eu deixei vermelhinho aqui porque a gente vai tratar mais dele, ok? Mas que se desenvolva. O líder, quando você cresce, você está andando em amor para com as suas pessoas. Porque, deixa eu dizer, você não consegue levar pessoas aonde você nunca foi. Por que Moisés não conseguiu botar as pessoas em Canaã? Porque ele nunca tinha ido em Canaã. Mas por que ele levou as pessoas para o deserto? Porque ele já vivia no deserto. Lembra que ele passou lá 40 anos? E foi os 40 anos que ele conseguiu manter o povo no deserto? Então, líder, você só consegue levar pessoas aonde você já foi. Então, você deve ir primeiro. O líder, né, eu aprendi isso, que ele sempre está um passo à frente.
Um líder cheio do Espírito Santo, ele sempre vai estar à frente. Por quê? Porque é lá onde ele vai levar as pessoas. Por que Josué botou as pessoas em Canaã? Porque ele já tinha ido lá. Então, líder, se autodesenvolva. Quando você cresce, você está externando amor pelas pessoas. Então, cresça, desenvolva. Existe uma dor do crescimento? Exige. Mas tem um resultado muito bom, ele paga muito bem. Amém? Então, se autodesenvolva. Busque conhecimento, busque crescer, leia livros, faça treinamentos. Ok? Coloque coisas para dentro. Não, porque eu confio na unção. Mas, meu irmão, deixa eu te falar algo. Qual é a asa mais importante do avião? A direita ou a esquerda? Não, a direita ou a esquerda, né? Qual é a asa mais importante do avião? A direita ou a esquerda, gente? As duas. Qual o mais importante na vida do líder? Unção ou conhecimento? Os dois. Você deve se desenvolver. A Bíblia diz que Jesus, ele buscava conhecimento, ele estava lá. Pronto, prega aí e toca. Bora, gente. Bora que o horário está passando. Aquele sai da gente. Vai, toca. Oxê. Boa noite, igreja. Vai, gente. Vai não? Bora aí, olha lá. Ó. Fala sobre unidade, tá aqui, ó. Unidade. Primeira música, depois tu prega. Bora, começa aí alguma coisa, vai. Ei, valeu, gente, valeu, né? Já de boa. Pode aplaudir eles aí. Daqui a pouco eu chamo vocês. Então a gente está vendo acerca da fidelidade, irmãos. Fidelidade é Deus te encontrar fazendo o que Ele te chamou para fazer. Porque você está numa posição ou num local onde Deus não te constituiu, não vai existir graça para isso. Pelo contrário, você vai ser uma desgraça. Ok? Mas a gente tem que ser fiel, irmãos. Mas muita gente procura posição ou está em lugares que Deus não estabeleceu para isso. Então a gente deve entender o quê? O tempo. Porque a fidelidade, ela vai ser provada na nossa vida em 3 situações. Diga, 3 situações. A primeira situação que a fidelidade ela vai ser confrontada na nossa vida é na questão do tempo. Diga, tempo. Às vezes a gente está em um lugar e a gente acha, cadê Deus? Me esqueceu, rapaz, Deus não está me vendo não. Cadê o pastor? Não está olhando para mim. Cadê isso? Cadê aquilo? E às vezes a gente se antecipa em coisas, em vez de a gente desfrutar de um Isaac, a gente se apega no Ismael. Então tenha cuidado com o tempo. A Bíblia diz que Deus faz formoso tudo no seu devido tempo. Se Deus te chamou para auxiliar, meu irmão, e como um tempo determinado, seja fiel naquilo. Lembra de Arão, quando esteve à frente da liderança da congregação, o que foi que aconteceu? Ele não só trocou a placa da igreja, como trocou o Deus da igreja, pastor. Estava lá o pessoal adorando o bezerro de ouro. Não tinha graça para ele estar na frente. Mas quando você vê ele como um sacerdote, ele começou como profeta, terminou seu ministério sendo sacerdote, mas auxiliando o ministério de Moisés, aquela igreja. Mas Josué não, ele foi por um tempo determinado. Ele estava auxiliando, mas Deus agora chamou ele para liderar. Mas o que foi que as pessoas viram? Rapaz, se Deus foi com você, está sendo com você, como foi com Moisés, meu irmão, vai dar tudo certo. Amém? Então a gente entende dessa fidelidade. Agora a fidelidade ela também vai ser requerida de nós na questão da ausência. Diga, ausência. Eu digo, quem é você quando o seu líder não está vendo? Porque ser fiel, quando está na presença de todos, meu irmão, é fácil demais. Mas a fidelidade, ela vai ser requerida na ausência. Lembra quando o Senhor deu os talentos aos seus servos, 1 a 1, 2 a outro, 5 a outro, o que foi que aconteceu? O Senhor se ausentou. E aí aquele que tinha 2 multiplicou por 2, o que tinha 5 multiplicou por mais 5. E aí o Senhor chegou e o que foi que aconteceu? Prestação de conta. Então, no tempo de ausência, a fidelidade vai fazer você multiplicar, vai fazer você fazer melhor as coisas do que você já faz. Amém? Eu te pergunto, a gente pode descansar em você no seu departamento lá, saber que você vai estar 1 hora ou meia hora antes lá, já organizando as coisas? Tá, meu irmão? Porque a gente determinou, se é para o Senhor, a gente tem que fazer o melhor. Amém? Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim, meu irmão. Você deve planejar bem o seu dia. E com isso eu não estou dizendo que há imprevisto, né? Porque imprevisto já está dizendo, é um imprevisto, acontece.
Mas, se está tendo todos os dias que você está escalado imprevisto, meu irmão, você precisa de oração. Urgente, viu? Agora, se é preguiça, né, e eu queria que preguiça fosse um demônio, porque a gente já expulsava e estava tudo certo. Mas eu também nunca vi chegar, né, no meu gabinete lá, pastor, vim me aconselhar com o senhor. E o que é, irmão? É porque eu sou preguiçoso. Nunca vi. Então seja alguém fiel na ausência, alguém comprometido, sabendo que você está fazendo, não está fazendo para homens, mas primeiramente para o Senhor. E sabe, fidelidade, ela vai ultrapassar, ou ela deve ultrapassar a barreira da empolgação. É bom quando a gente está motivado, é bom quando a gente está animado, mas a nossa carreira não é de motivação e empolgação, a nossa carreira é de fidelidade, de perseverança. Amém? A fidelidade deve falar mais alto. A Bíblia diz o que Deus requer dos dispenseiros, é que eles sejam motivados? Não, diz que eles querem que seja fiel, irmãos. Amém? E quem é você? Porque a fidelidade vai ser requerida na questão da ausência, diga, ausência. Mas também no fogo, na pressão. Seja fiel. Não é porque você levou uma corretiva que agora você vai fazer de todo jeito. Não, dê o seu melhor, irmãos. Eu lembro do momento que eu entrei lá no gabinete e levei aquela correção santa, né? Que eu fiquei arretado com ele. Meu irmão, tem uma carne, amém? Ele olhou para mim, aí parecia a cena, Deus com Caim, né? Porque caiu o teu semblante, né? Ele disse, deixa eu dizer um negócio a você, Diego. O dia de correção não são os dias mais celebrados. Mas pode ter certeza, serão os dias mais importantes da sua vida. E aquilo me animou a não deixar de ser fiel, irmãos. E sabe, se um líder corrige a gente, ele está demonstrando o interesse que tem na nossa vida. Mas se um líder teu não está te corrigindo mais, meu irmão, é porque ele perdeu o interesse em você. Aí você tem que rever algumas coisas. Porque a Bíblia diz que Deus corrige um filho a quem? Quem ama. Está tendo correção, meu irmão? Glória a Deus por isso. Agora, sim direito, né? Para não estar correção em cima de correção, não é verdade? Ok? Mas a fidelidade vai ser provada nisso. Mas aí eu quero falar um pouco sobre a unidade. Diga assim comigo, nós é melhor do que eu. Então a gente entende que a visão, ela não se desenvolve em um lugar onde não há unidade, irmãos. Porque a Bíblia fala no Salmo 133 que Deus, ele ordena a bênção dele quando as pessoas estão unidas. Diga, unidas. Ele não disse quando estavam juntas. Porque você pode estar aqui junto com a gente, mas está pensando lá fora, ou está desconsiderando. Está aqui com a gente, mas não está unido, está junto. A bênção de Deus vem na unidade. Diga, é na unidade que Deus ordena a bênção. Então, para aquele hashtag, né, tamo junto, o hashtag verdadeiro é tamo unido. Porque unido fala de comprometimento. Junto fala de envolvimento. Junto fala um saco cheio de batata. Unido fala um purê. Amém? E é na unidade que Deus vai ordenar a bênção dele. Jesus disse que numa casa dividida não subsistirá. Agora eu te pergunto, como é que a gente promove a unidade na igreja, no nosso departamento, no nosso meio? É orando? Sim ou não? Não responda não. Por que não? Porque a gente não precisa orar a Deus por unidade. Deus não vai responder essa oração. Deus, Senhor, derrama unidade sobre a minha casa. Deus, derrama unidade no meu departamento. Não, a Bíblia diz que a gente deve se esforçar. Esforçando-se para manter a unidade pelo vínculo da paz. Então, o que é que Deus está dizendo? Às vezes vai ter momento que a gente vai ter que abrir mão da razão e ficar com a paz para quê? Para que essa unidade ela seja preservada. Às vezes você vai estar certo e teu líder errado, mas para manter a unidade eu vou abraçar a paz. Depois, no momento certo, no melhor momento, na melhor oportunidade, eu venho e converso com ele. Amém? E sabe qual é a melhor oportunidade? Na mesa. Lembra quando a rainha Esther foi falar com o rei Assuero? Preparou um banquete. Lembra quando Abigail foi ter com Davi? Preparou o banquete. Então, leva teu líder para comer. Ele vai estar bem mansinho. Brincadeira, gente. Mas tem coisas que são desenroladas na mesa. Amém? Você vê que quando aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, aí o pessoal do louvor pode vir, porque a gente vai tirar um momento mesmo de louvor e adoração aí, de consagração. Você vê que aqueles 2 discípulos estavam no caminho de Emaús. Houve uma manifestação. Jesus se manifestou para eles, sim ou não? Mas eu te pergunto, aquilo mudou a vida deles? Aquela manifestação? Não.
Jesus pregou para eles? Sim. Rapaz, não importava que o Cristo viesse, padecesse, mas ressuscitasse, mudou a vida deles? Não, mas foi na mesa que algo foi revelado. Porque quando Jesus estava na mesa, que partiu o pão e deu graça, ele disse, oxê, é Jesus, os olhos se abriram. Sabe, meu irmão, tem coisas que Deus promove mesmo na manifestação. Tem coisas na pregação, mas tem coisas que só vai ser resolvido na mesa. Amém? Então zele pela mesa da sua casa também. Tenha comunhão com os seus liderados, né, com os seus líderes. Amém? Porque nós devemos preservar a unidade. E como é que nós preservamos a unidade? Falando a mesma coisa, diga, falando a mesma coisa. A Bíblia mostra lá em 1 Coríntios 1,10, o que é que diz lá? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos, o quê? A mesma coisa. E sabe, meu irmão, quando nós falamos a mesma coisa, o que é o resultado? Não vai haver entre nós divisão. Diga, divisão. Quando a gente fala a mesma coisa, meu irmão, não vai haver divisão entre nós. Mas, pelo contrário, a gente vai estar inteiramente unidos, na mesma disposição mental. Aleluia, no mesmo parecer. Foi isso que aconteceu lá na Torre de Babel. Deus olhou aqui e disse, rapaz, o povo é um, e é só uma forma de falar. O que eles intentarem fazer, não há quem peça. Sabe, meu irmão, não existe ninguém mais ungido do que todo mundo, a gente aqui unido. Não existe ninguém mais inteligente do que a gente unido aqui nesse lugar, irmão. Agora, quando é que as coisas vão começar a acontecer? Quando a gente estiver falando a mesma coisa. Não adianta estar o líder aqui falando fé e você aí dizendo incredulidade. Não vai funcionar. Não adianta a gente estar dizendo, rapaz, a gente vai climatizar essa igreja e você dizer, mas aqui já não é frio, insolidade. É a mesma coisa a gente dizer, rapaz, a gente vai fazer isso e você dizer, para que isso? Mas eu aprendi algo, pastor. Se é para Deus, por que não? Se é para Deus, por que a gente não tem o melhor som? Se é para Deus, por que a gente não tem o melhor departamento? Se é para Deus, por que a gente não tem a melhor estrutura dessa cidade? Se é para Deus, por que não, irmãos? Amém? Agora, a unidade ela vai vir por meio da paz e por meio da linguagem. E sabe, quando ela vem, ela traz a bênção de Deus. A unidade é como o orvalho. Lembra lá em Salmo 133? Ó, quão bom e quão saudável é que os irmãos vivam em união. É ali que Deus ordena a bênção dele. É como o orvalho. Aleluia. E o que é um orvalho? É a parte visível da umidade do ar. Sabe que existe água no ar, o ar existe umidade, ou ela pode estar alta, ela está baixa. Agora, como é que essa umidade ela se manifesta? Por causa do ambiente. Então, como é que a bênção de Deus vai se manifestar? Quando essa unidade ela for visível. Então, quando nós estivermos unidos, meu irmão, Deus não tem problema em derramar a bênção dele. Aleluia. Então, nós devemos preservar essa unidade. Agora, como liderados, também tem esse outro ponto, que é o da honra. Diga honra. E eu vou terminar com isso. O que é honra? É você valorizar. E como liderados, a gente deve valorizar as pessoas, honrar um ambiente. Amém? Devemos honrar aonde Deus nos inseriu. Não podemos tratar, meu irmão, o lugar onde Deus nos colocou como algo comum. Vê que aquelas pessoas que trataram Jesus como comum, elas deixaram de receber da parte de Deus. Mas quando a gente honra esse ambiente, não tratando algo como comum, rapaz, hoje vai ter culto, rapaz, glória a Deus por isso, vai ser o melhor culto da minha vida. Rapaz, hoje eu estou escalado, rapaz, eu vou dar honra nisso, eu vou dar a minha melhor aula, eu vou estudar, eu vou pegar um tempo de oração. Por quê? Porque é para o Senhor, você está honrando. Amém? E como eu disse, vai ter momento que a gente vai estar desanimado, vai ter momento que a gente não vai estar, mas deixa a honra e a fidelidade falar mais alto. Amém? E aí quando você vem em honra, meu irmão, Deus pega você nesse lugar, Deus faz as coisas acontecer. Aleluia. Ah, mas as pessoas não merecem isso. Mas meu irmão, não é as pessoas, é Deus. É Deus que merece o nosso melhor. Aleluia, é Deus que merece o nosso melhor. Ah, mas o líder é assim, meu irmão. Eu aprendi algo, né? Efésios 5:27. Paulo, ele falando da comparação da igreja, né? Entre marido e mulher, comparando lá Cristo e a igreja, entre o esposo e a esposa. E aí a Bíblia fala em Efésios 5:27 que diz que Jesus, ele apresenta para si mesmo uma igreja gloriosa,
uma igreja santa, uma igreja sem ruga, uma igreja imaculada. Mas eu te pergunto, Jesus não sabe o defeito que tem as igrejas, não? Sabe, meu irmão, porque lá em Apocalipse ele não disse: rapaz, eu tenho visto as tuas obras, tenho visto teu labor, mas eu tenho algo que pesa contra você. Mas aqui em Efésios 5:27, Paulo está dizendo que Jesus faz um exercício para ele mesmo. O que é que ele faz? Ele sabe das limitações, sabe das coisas que tem, mas ele faz questão de apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa. Sabe, meu irmão, como líder e liderado, a gente deve fazer esse exercício também. A gente não deve estar apresentando para nós as falhas dos irmãos, amém, a falha da liderança, porque tem, meu irmão, todo mundo tem. Graças a Deus que nós não somos perfeitos. Por quê? Porque vai demonstrar a nossa dependência de Deus. Não existe igreja perfeita, mas existem igrejas que estão baseadas em princípios que são perfeitos. Graças a Deus que o teu líder não é perfeito. Por quê? Porque habilita você a andar do lado dele, ajudando, auxiliando, amém. Graças a Deus que essa igreja não é perfeita, meu irmão. Por quê? Porque se fosse perfeita, não era para a gente estar aqui. Mas sabe de algo? Aqui poderia botar uma placa: os imperfeitos são bem-vindos nesse lugar. Porque a igreja não é lugar de perfeição, a igreja é um lugar de edificação, é um lugar de crescimento, porque o próprio Jesus disse que ele edificaria a igreja dele. Então, toda vez, pode fazer um teste, chega em casa agora e olha lá, quando você vê a palavra corpo de Cristo ou igreja, você vai ver que ela vai vir carregada, ou vai vir junto com ela a palavra edificação. Efésios, os dons foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, o que é que vocês fazem quando estão reunidos? Uns têm salmos, outros têm hino, outros têm cantos espirituais, outros têm profecia, outros têm língua, outros têm interpretação. Fazei tudo para a edificação da igreja. Porque mostra que esse lugar, meu irmão, é um lugar de edificação, de pessoas que querem crescer em Deus. E sabe, meu irmão, se você quer crescer em Deus, esse é o melhor lugar que você poderia estar, plantado na casa do Senhor. Aleluia, amém. Sabe, meu irmão, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. A gente vai pegar um momento de consagração. E Deus falou algo comigo, amém? Foi para mim. E se você quiser, você pega para você. Mas ele disse: Diego, tudo aquilo que você promover para a minha casa, eu vou promover para a sua. Ele disse: Diego, tudo aquilo em que se você se envolver para as minhas causas, eu vou me envolver com as suas causas. E ele disse: Diego, se você sonhar os meus sonhos, eu vou sonhar os seus sonhos. Eu digo: eu sonho, Senhor, os seus sonhos. Eu digo: quais são os seus sonhos? E ele disse: veja na vida do seu líder. E aí eu fui analisar quais eram os sonhos do meu pastor. Não era ter uma casa boa, não era ter um avião, não é ter um carro bom, isso é dele. Mas quando eu fui ver os sonhos dele, qual era realmente? Era alcançar os perdidos, pegar essas pessoas que foram alcançadas, edificar elas em Cristo, e depois de edificar, encaminhar no chamado. Eu digo: rapaz, é esse o sonho do meu pastor. E aí eu passei a sonhar os sonhos dele. E sabe, meu irmão, eu tenho visto Deus sonhar os meus sonhos. E sabe, eu tenho me envolvido com a causa do Senhor. Eu não estou feito Ageu. Vocês têm cavado para si coisas, têm juntado para si, mas tem sido como um saquetel furado. Por quê? Porque vocês abandonaram a minha causa e têm vivido a causa de vocês. Sabe, meu irmão, chegou o tempo de a gente viver pela causa do Evangelho. A gente não tem muito tempo sobre essa terra, meu irmão. Paulo, ele disse: eu me gasto e ainda me deixarei gastar de boa vontade pelo reino de Deus. Porque ele entendia que não era um peso para ele, mas era um propósito de vida. Aleluia. Então eu espero, meu irmão, que você saia daqui com essa convicção, que Deus te chamou para você cooperar com a visão local. Não sei qual é a posição que você ocupa, mas eu sei de algo: se você for fiel, Deus vai te recompensar. Deus vai alcançar a tua vida. Aleluia, aleluia. E sabe, meu irmão, Deus nos chamou para servir. Qual é o nosso propósito de vida? Eu vou encerrar com isso: é amar a Deus, servir pessoas. Não existe esse ministério de esquentar banco. Ah, existe, pastor, até prosperei, as cadeiras eram de plástico, agora é toda acolchoada, prosperei no meu ministério. Não, Deus não chamou ninguém para ficar sentado, Deus chamou para servir. Tal qual o Filho do Homem, que não veio a essa terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Aleluia. Qual é o nosso propósito de vida? Amar a Deus, servir pessoas. Diga: amar a Deus, servir pessoas. Olhe para seu vizinho e diga: você foi chamado para amar a Deus, mas também para servir pessoas.
Eu não quero me encontrar no nível da figueira, que só tinha folhas e não tinha frutos. Por quê? Vai ter prejuízo. Porque Jesus disse que aquele que dá fruto, o meu Pai polda, para que venha dar mais fruto ainda. Então tem muita gente que chegou aqui no nível da figueira, só com folhas. Mas, meu irmão, chegou o tempo de dar frutos na sua vida. E se você pegar essas coisas para a sua vida, meu irmão, eu não estou dizendo que isso aqui é o segredo de tudo, mas faz parte. Se você pegar algo que você pegou 1%, né, você já vai ser grande coisa.